Boa noite. Rapaz, nunca mais tinha culto no lá, na casa do irmão lá da igreja, né? Desde quinta-feira. Aí fui hoje, aí foi bom, sabe? A explicação, a leitura da palavra, tudo. E vem com aquele negócio, né? Falar sobre crer em Deus. O significado de crer em Deus na Bíblia. O povo crê em Deus porque quer as coisas de Deus. Aí crê em Deus porque quer que Deus dê as coisas. Aí, então essa crença não vale para Deus. Na Bíblia, crer em Deus significa ter confiança plena nele, acreditar em sua existência e nas verdades reveladas nas Escrituras, e viver de forma a que essa fé se manifeste em ações e obediência. Entendeu? Não é só crer, é obedecer e fazer o que Deus manda. Não se trata apenas de aceitar, mas se fundar a própria vida em Deus, mudar de comportamento e estar comprometido e comprometida com o relacionamento com Ele, que também envolve a crença em Jesus Cristo como a revelação de Deus. Tá vendo aí? Começando as coisas. Principais aspectos do significado de crer em Deus na Bíblia. Confiança e entrega. Deixa eu explicar a minha confiança. Eu confiei que eu tinha condições de ser salvo. Confiei que isso não fosse para a casa de Deus, eu ia continuar sofrendo. E me entreguei a Deus e disse: eu faço a tua vontade. No meu sentimento, na minha emoção, eu falei isso, não de boca para fora. Então, confiança e entrega. Crer em Deus envolve uma confiança plena nele e o assentimento às verdades que ele revela. Aceitar, né? E obedecer. É fundamental a própria vida em Deus, submetendo-se totalmente aos seus ensinamentos e à sua palavra. Se submeta a Deus, certo? Deus não vai estar submetido a ninguém. Nós que nos submetemos a Deus. Nós dependemos dele para tudo, ele não depende de nós para nada. Conhecimento e verdade. A fé em Deus é acreditar que ele é a verdade. Crer nele significa acreditar em tudo que está escrito sobre ele nas Escrituras. Reconhecendo sua existência e o fato de que ele governa o mundo. Não tem como olhar por Deus, Satã não tem poder para nada. Entendeu? Vamos ver aqui. Ações e obediência. A crença verdadeira em Deus não é apenas intelectual, ela produz ações. A fé que não resulta em obediência e testemunho é considerada, entre aspas, né, fé morta. O pastor falou sobre essa questão da fé morta na igreja uma vez. A fé sem obra é morta. Compromisso com Jesus Cristo. Na perspectiva cristã, crer em Deus implica acreditar em Jesus Cristo. Não aceitar Jesus, acreditar nele e se converter a ele, que é a expressão exata de Deus. A fé em Cristo leva a um estilo de vida segundo o Evangelho. Não vou ver como eu quero, vamos ver como Deus quer. Mudança de vida. O ato de crer envolve uma transformação pessoal e uma mudança de vida, um arrependimento dos pecados e uma conversão para Deus. Conversão genuína e mudança de verdadeiro arrependimento. Relação com Deus. Crer em Deus é também ter um relacionamento com Ele, o que inclui não duvidar de seu amor e poder, mesmo diante das dificuldades. É o que eu faço. Não duvido, acredito nele, obedecer e faço o que ele manda. Estou continuando aqui, entendeu? Na luta pela sobrevivência, não é fácil. Essas eu passei nesse serviçozinho, né? Graças aos irmãos da igreja me ajudando. Bem, significado de crente, parentes. João 3,16 e Romanos 10,4. Vamos ver aqui. Entre aspas, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo, né? O que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16, em parênteses. E tem aqui, conforme o dicionário Vini, a palavra entre aspas aqui, entre parênteses, pisteuo, né? Constante em ambos os versículos acima transcritos. Entre João 3,16 Romanos 10,4 significa também, entre aspas, né, ser persuadida de. E por conseguinte, entre aspas, a confiança em confiar significa nesse sentido da palavra confiança e não mera crença. Ou é mera crença só para aqueles para ter as coisas. Conforme Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento. Eita, pô. Cadê? Eita, agora eu me perdi. Mas vamos deixar isso para lá, certo? Eu quero que vocês entendam a verdade. Certo? Se Romanos fala sobre isso, né? A pessoa ser pessoa de persuadida, confiar, certo? Significa, nesse sentido da palavra, confiança e não mera crença. Tudo bem.
Aí que eu parei aqui. Foi conforme o Dicionário Internacional de Teologia do Novo Testamento, literatura clássica grega, com referência à pessoa, pisteu significa obedecer. Por conseguinte, em relação aos textos bíblicos, está escrito acima, crer, entre aspas, né, entender e confiar plenamente na obra redentora do Senhor Jesus, o Cristo, bem assim, entre aspas, obedecê-lo em tudo, pois o texto de João 3,16 é claro que se refere a todo ser humano que nele crê, e o texto de Romanos 10,4 refere-se ao Cristo como o fim, ou seja, o cumprimento da lei divina para a justiça daqueles que nele creem. Agora retomei, né, aqui. Eu tinha me perdido aqui, mas agora eu voltei. Russell Norman Champlin, em seu comentário ao texto de João 3,6, diz o seguinte: aqui é descrita a fé em sua grandeza, porquanto por intermédio do homem Jesus é que vem a experiência da regeneração e todos os seus benefícios se originam naquilo que Cristo é e realizou. Concluindo, crer no Senhor Jesus, o Cristo, é confiar plenamente em sua obra salvífica e vicária, em parênteses, substituta. E confiar é viver tranquila, sem medo da morte ou do inferno. Entendeu? Então é visto sobre essa questão do crer, né? A pessoa crê em Deus, certo? Não é só crer, também é obedecer, né? Então crer implica em obediência. Não crer em Deus, que Ele vai me abençoar, vai realizar Deus no meu coração. Você quer, mas se Ele quiser, Ele realiza. Se não quiser, não realiza. Porque o querer não é meu, é de Deus. Eu não tenho que querer nada de Deus. Ele não me deve nada. Então se eu creio em Deus, eu faço o que Ele manda. Então esse vídeo é sobre crer em Deus, certo? É isso mesmo, entendeu? Foi o que eu aprendi e que eu levo adiante. Eu creio, logo faço o que Ele manda, certo? Obedeço, estou submisso a Ele. Homens e mulheres submissas a Deus, certo? Quem crê se submete à vontade de Deus. Quem diz que crê só para querer bênçãos materiais, então, pessoa dessa, essa fé é morta. De nada vale para Deus essa crença, nem para Jesus, que morreu de braços abertos por você. Ele morreu de braços abertos. Ele está na glória dele, ele não é coitadinho, ele não precisa de nós para nada, nem Deus. Nós que cremos fazendo o que Ele manda, certo? Nós somos crentes de verdade. Homens crentes, mulheres crentes, estão na casa de Deus obedecendo, fazendo o que Ele manda. O fiel, a fiel obedece o que Cristo mandar. Eu estava ouvindo um louvor lá na casa do irmão, Atos 2. Nós estamos aqui diante de Ti, venha ó Deus, entendeu? Aí eu vou ver esse louvor aí, vou botando meu pendrive, né? Quando eu começar a usar o meu megafone. Bem, é isso, esse é o vídeo da quinta-feira que eu parei de fazer mais, porque eu tava meio assim, certo? Aí eu já voltei na casa do irmão lá aqui perto. Aí foi excelente. Aí vem com esse negócio, fala sobre crer, velhos. O que é crer em Deus? Crer em Deus é você se submeter à vontade dele. Se converter de verdade, se meter de verdade, se endireitar nos caminhos do Senhor, não ficar em caminhos tortuosos, veredas, tortuosos, caminho largo do mundo, e estar no caminho estreito de Deus. E fazer o que Ele manda. Não querendo que Ele lhe abençoe, que dê o que você quer, que Deus não dê nada a mim, nem a você, nem a ninguém. Deus não deve nada. Deus não deve obediência a ninguém. Deus não deve favor a ninguém. Deus não deve bênção a ninguém. Então pronto, nós temos que fazer o que Ele manda. O verdadeiro cristão, a verdadeira cristã, obedece o que Cristo mandar. Certo? Então vamos por aqui. Deus abençoe mais esse final de noite, né? Que coisa que estou em missões aí, no H Sertão Brabo, né? Não sou do outro lado do planeta, né? Das 40, certo? Eu creio que Deus vai me ajudar, né? Na minha necessidade. Agora, final de ano tá perto. Não tem nem para comprar uma roupa para mim, mas isso é de menos. Falta estar com Deus aprendendo a crer, não só crer, como a obedecer também. Boa noite.